Bom, vamos aqui a esta crônica conto da Clarice Lispector chamada Felicidade Clandestina. Só que qual é o detalhe, né? Essa crônica ela saiu no Jornal do Brasil do dia 2 de setembro de 67, não com o título Felicidade Clandestina, mas Tortura e Glória. Só que depois é colocado, né, com o título de Felicidade Clandestina em 71, quando ela publica o livro. E são contos, crônicas que, de certo modo, né, a Clarice ela misturava os gêneros, então é uma crônica com cara de conto e tudo mais. Então ela mesma dizia, né, que misturava os gêneros ali, né? E no caso desse conto aqui que a gente vai ver agora, né, Felicidade Clandestina, ela vai dizer, né, que tem, claro, questões autobiográficas ali, tá? Bom, então o conto é assim. Ele é narrado em primeira pessoa, né? Ela, ou seja, nós vamos ver agora uma personagem que é filha de um pai, né, que é dono de uma livraria. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós, a narradora está se incluindo, né, nós todas ainda éramos achatadas. Então aqui a narradora mostrando, né, um pouco dessa diferença física dessa ela em relação ao grupo de amigas aqui da narradora. Mas ela possui o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. E aqui a narradora já dando a ideia, né, de que ela gostava de ler, gostava de devorar histórias. E qual é o detalhe? Essa menina que ela chama de ela ali, né, o pai era dono de uma livraria. Então aqui a gente tem a ideia, né, de que essa menina aí, ela, por ter um pai dono de livraria, ela tem livros à vontade. Só que o que diz a narradora? Pouco aproveitava ela os livros. E nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ou seja, né, reparem que ela não presenteava com livros, mas com postais ali. E pouco aproveitava e pouco lia também. E aí a narradora diz: mas que talento tinha para a crueldade! Ela era toda pura vingança, chupando balas com barulho, aquela coisa assim meio que de poder aquisitivo maior, querer humilhar as pessoas, né? Enfim. E aí, agora, de novo, né, essa questão de enfatizar a diferença física. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas e de cabelos livres. Bom, depois dessa pequena introdução aqui, né, sobre essa personagem filha de um pai dono de livraria, em contraste com a narradora, que é devoradora de livros e não tinha dinheiro para comprá-los, né? O que a narradora aqui diz? Comigo, ela exerceu calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, diz a narradora, que se confunde aqui com a própria Clarice Lispector, né? Porque ela vai dizer que isso realmente aconteceu com a vida dela, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar a ela emprestados os livros que ela não lia. Ou seja, o que faz a narradora aqui? Ama ler livros, adora, pede emprestado livros para essa outra menina, só que não recebe, né? Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Dentro daquela metáfora da tortura chinesa, né? Uma tortura mais prolongada. Como casualmente informou-me que possui as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato foi aquele que fez grandes livros, né, infanto-juvenis. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. Repare a paixão da narradora por livros. E completamente acima de minhas posses, ou seja, aquela ideia que a narradora não tem poder aquisitivo aqui para comprar esse livro do Monteiro Lobato. E aí o que faz essa opositora dela, a filha do pai dono de livraria ali? Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte que ela o emprestaria. E aí a narradora fica toda alegre, cheia de esperança. Pô, eu vou pegar o livro emprestado, então não tenho, vou conseguir emprestado. No dia seguinte foi à casa dela, literalmente correndo. Só que acontece, né? Olhando bem para meus olhos, ela me disse que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. E aí a narradora sai triste, né, tudo mais, mas com aquela esperança. Bom, não deu hoje, no outro dia dá. O amor pelo mundo me esperava. Que amor pelo mundo? O livro, né? Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico.
ou seja, prolongado e diabólico. E aí a narradora vai no outro dia lá para buscar o livro. O que diz a filha lá do dono da livraria? Para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Ou seja, essa é a tortura prolongada, né? Essa questão de sempre fazer voltar no outro dia e sempre se repetindo e dizendo está emprestado o livro. Quanto tempo? Não sei. E aí reparem, né? A narradora vai dizer o tempo, não sei, mas o tempo dela se vingar, né? Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve ontem de tarde aqui comigo, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a uma outra menina. E reparem como essa filha do dono da livraria, né, vai agindo de má fé ali, vai provocando e tudo mais, instigando, né? Até que um dia, quando eu estava à porta da casa dela, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, ou seja, emprestei para outra pessoa, apareceu a mãe dela. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas, ou seja, a mãe dessa menina aí, né, do livro, quer saber por que está sempre ali a narradora ali, o que está acontecendo de verdade, né? Então, reparem, voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: filha, mas este livro, o Reinações de Narizinho do Monteiro Lobato, nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. Ou seja, né, a mãe não encobre a filha, fala a verdade. E a gente fica sabendo então que essa menina aí realmente era diabólica, né? Ela ficava inventando para castigar a narradora, né? E a mãe, por tabela, fica sabendo o quanto a filha é má. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé na porta, né? Exausta ao vento das ruas de Recife. Ou seja, se passa aqui em Recife, né? E aí o que faz a mãe? Ó, pode emprestar o livro para ela, tá? E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Bom, e aí a narradora nos comenta agora, né? Entendem? Valia mais do que ela me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa grande ou pequena pode ter a ousadia de querer. E a narradora agora sai, né, com o livro. Não sai correndo, ela sai devagar, o livro ali grudadinho no peito dela, né, e tudo mais. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler, não. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abria-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria por alguns instantes e tudo mais. Repare, né? O quanto ela vai aproveitando a questão do livro, especulando, lendo um pouquinho, guardando, né? Esse amor total aí. E agora a gente pega e vê exatamente, né, o que vai retomar o título, ó. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Ou seja, reparem, né, a capacidade de prazer que o livro pode proporcionar a muitas pessoas aqui. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro, eu era uma mulher com seu amante. E lembrar que o título aqui termina o conto agora, né? Essa crônica conto. O título inicial, como vocês viram aqui, ó, era Tortura e Glória, a tortura que essa menina fazia, e a glória depois quando ela recebe o livro, né? Essa é a verdade. Que é a questão toda de ela se comparar com uma mulher com seu amante ali, com aquela coisa que ama. Ou seja, né? Então a gente vê que depois a Clarice mudou para a felicidade clandestina, ou seja, essa felicidade às escondidas. E essa felicidade é feita a partir de um livro.